Fala, mulheres que pensam demais! Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast, que é o primeiro podcast do Brasil a discutir superdotação e empreendedorismo. Nessa segunda temporada, a gente está discutindo superdotação com um olhar decolonial e interseccional, para aprofundar essa discussão. Eu sou a Najara Oliveira, fundadora e host desse podcast, também é escritora do livro Será que Sou Superdotada? Que já alcançou mais de 1.000 mulheres aí a terem um olhar mais aprofundado, menos colonizado sobre a superdotação e a encontrarem respostas para as perguntas que elas têm a respeito da possibilidade de ser superdotado ou não. Você pode encontrar o nosso livro, saber mais sobre ele, nesse QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela, certo? Nele eu trago mais de 80 características de superdotação, onde você pode fazer uma revisão da sua vida a partir do olhar da superdotação. Você vai poder analisar a sua infância, a sua adolescência, o seu olhar no mercado de trabalho, sua atuação no mercado de trabalho, no empreendedorismo, para saber se você tem indícios reais de que pode ser uma mulher superdotada e que deve buscar uma avaliação. Nessa terceira edição, a gente está trazendo um olhar aprofundado, um olhar interseccional, né, para que possa contemplar mulheres negras, mulheres indígenas, certo? E que elas também consigam se ver nas características de superdotação. Tá joia? E aqui nesse episódio de hoje, a gente vai discutir os 3 mitos que mantêm as pessoas negras em invisibilidade no campo da superdotação. Eu já falei que nessa segunda temporada do podcast, nós estamos falando com um olhar decolonial e interseccional. Por quê, gente? Porque eu acredito que a questão da raça, ela permeia, ela atravessa toda a discussão de superdotação. Não tem como você discutir a superdotação de forma aprofundada sem você olhar pelo viés racial. Porque a questão racial no nosso Brasil, ela é muito importante. E ela vai implicar na avaliação da superdotação, na identificação da superdotação, na busca por uma avaliação. Ela vai identificar se o professor ele entende que aquela criança superdotada ela merece um PEI ou não. E como que ela vai fazer? Se ele merece ser acelerado ou não. Se ele tem condições de ser acelerado ou não. A verdade, a palavra correta é essa. Certo? E isso vai acompanhar todas as questões da superdotação, desde a infância até a idade adulta. Por quê? Porque a gente sabe que o racismo no Brasil é uma questão estrutural. Nós vivemos mais de 400 anos de escravidão aqui no país. E a base para a estruturação do nosso país, a base econômica de estruturação e social do nosso país foi a escravidão. E tem pouquinho mais de 130 anos que a gente resolveu abolir a escravidão na sua teoria, né? Mas a gente sabe que na prática essa abolição ela se deu de uma forma em que os negros que estavam sendo escravizados, eles foram simplesmente libertos, mas eles não tinham acesso a nada. E o acesso é um componente importante, importantíssimo na vida de qualquer pessoa que vive em sociedade. Você acessar os espaços de poder, você acessar os espaços de trabalho, os espaços de renda, os espaços que vão gerar a possibilidade de você ter uma vida com dignidade, certo? E quando foi assinado a Lei Áurea no Brasil, no dia seguinte, os negros eles estavam aí a ver navios e ficaram assim por muito tempo. E ainda hoje a gente sofre as consequências disso. Ainda hoje, por exemplo, no campo específico da superdotação, a gente sabe que a maioria da população negra não tem acesso a uma avaliação para a identificação da condição. Porque os dados do IBGE eles mostram que as pessoas pretas e pardas no Brasil, elas têm uma renda per capita 50% menor do que as pessoas brancas. E a gente sabe que as pessoas pretas e pardas são as que compõem o conjunto das pessoas negras do nosso país. Quando a gente vai olhar essas pessoas pretas e pardas, a grande maioria delas, elas estão vivendo, né, em condições de moradia
que são as menos privilegiadas, que são as que têm menos acesso, né, aos serviços públicos de qualidade, aos serviços de educação melhor. Então, elas não têm acesso aos profissionais. E isso é importante a gente trazer, porque isso reverbera desde o dia em que seguinte a assinatura da Lei Áurea, né? A gente disse que o dia 14 de maio foi o dia mais extenso que existe no nosso país, porque ele dura até hoje. E ele reverbera, essas questões, elas reverberam até o dia de hoje. E implicam diretamente na questão da superdotação. Então, hoje, nesse podcast, nesse episódio, eu quero falar sobre esses 3 mitos. Na minha visão, existem 3 mitos que vão influenciar e manter as pessoas negras superdotadas invisibilizadas. Porque a gente já sabe que a subrepresentação de pessoas negras na superdotação, ela é muito alta. Existem vários artigos que falam sobre isso. E vários fatores, eles vão influenciar nisso. Mas hoje eu quero falar dos mitos. E o primeiro mito que eu quero falar é sobre o mito da democracia racial. A gente tem esse mito, né? Muito forte aqui no Brasil. Muito difundido a partir da obra de Gilberto Freire, né? Que ele vem falar que existe uma convivência harmônica entre as diferentes raças no Brasil. Só que o que acontece? Essa convivência harmônica de você ter pessoas de diferentes raças em qualquer lugar, convivendo no Brasil harmonicamente, isso é um mito, né? Porque a gente começou esse podcast falando sobre acesso. E quando a gente fala de acesso, a gente vai pensar o seguinte: onde é que essas pessoas brancas e pretas, elas estão convivendo no mesmo lugar, com a mesma condição? Porque basta a gente pensar, olhar para um shopping center, por exemplo. No shopping center, a gente sabe que existem os andares, as lojas do térreo, do primeiro andar, do segundo andar e por aí vai. E quanto mais alto o andar, mais estão concentradas as lojas de grife, as lojas de quem tem um alto poder aquisitivo. E quando a gente vai chegando e vai subindo os andares, a gente vai vendo a concentração maior de pessoas brancas do que de pessoas negras. Quando você olha quem frequenta as lojas dos andares de baixo, a concentração maior é de pessoas negras. E esses andares, eles vão clareando, vamos dizer assim. Quando a gente vai para um hotel de luxo, quando a gente vai para um resort, onde você tem pessoas brancas e negras ali convivendo, quais são os lugares que elas ocupam? A maioria das pessoas brancas, elas estão ali usufruindo daquele espaço. Elas estão sendo hóspedes daquele hotel, daquele resort. E a maioria das pessoas negras, elas estão trabalhando naqueles espaços. Elas estão ali como serventes, como a cozinheira, a pessoa que está limpando, a pessoa que está organizando, a pessoa que está... É ali, é aquele espaço ali. Então, existem essas pessoas no mesmo espaço, mas a condição de ocupação desses espaços, ela é completamente diferente. E isso fala sobre a forma como a nossa sociedade se estrutura. Porque o racismo do Brasil, ele é estrutural. Ele estrutura a nossa sociedade. As relações, a forma como as relações, elas acontecem. E todas as relações, inclusive as relações econômicas, né, principalmente. Então, é um mito. Enquanto a gente tem bairros que são predominantemente ocupados por pessoas pretas e pardas, e bairros que são predominantemente de pessoas brancas, que a gente fala assim, pelo menos aqui na Bahia a gente fala assim, há bairro de rico e bairro de pobre. Mas quando você vai olhar a cor de quem ocupa, de quem tem casa nesses lugares, o bairro de rico é de pessoas brancas e o bairro de pobre é de pessoas pretas. As pessoas pretas que frequentam os bairros de rico, elas estão lá para servir os brancos. São os motoristas, as babás, as cozinheiras, as empregadas domésticas, certo?
E não é que haja demérito nessas profissões, é que é uma discrepância muito grande dos espaços e dos papéis sociais. Certo? Então, esse é um grande mito. Esse é um grande mito que ele assola a nossa sociedade no geral e que ele vem reverberar, sim, no campo da superdotação. E, inclusive, no campo da superdotação, a gente ouve o seguinte: a inteligência não tem cor. A gente ouve as pessoas falando isso. A inteligência não tem cor. Sim, sim, com certeza não tem cor. Mas por que a gente tem mais pessoas brancas do que negras identificadas com superdotação, se a inteligência não tem cor? Porque nos eventos de superdotação, a gente tem mais palestrantes brancos do que negros. E aí, a gente está falando de um mês, né? Estou gravando esse podcast aqui em agosto, que é um mês dedicado à conscientização sobre a superdotação no Brasil. E nesse mês, a gente vê muito claramente nas redes sociais essa questão estampada. A gente tem diversos congressos, eventos, workshops, círculos de palestras, falando sobre superdotação, buscando conscientizar as pessoas sobre a superdotação no Brasil. Mas quando a gente vai olhar a semiótica desses eventos, dos palestrantes que estão nesses eventos, qual é a cor desses palestrantes? A grande maioria dos eventos, 100% dos palestrantes são brancos. Em alguns deles você vai ver um ou outro palestrante negro, em alguns. E quando você vai olhar a pauta desses eventos, a pauta racial ela quase não existe. Na grande maioria dos eventos, a pauta racial ela não existe, sendo que ela é uma pauta importantíssima para transversalizar toda a discussão, como eu falei isso aqui no início. Então, no máximo, o que a gente ouve e o que a gente vê, né, nas programações é o quê? Entrar na pauta a questão da mulher negra superdotada. É o máximo que a gente ouve, que a gente percebe que está no centro das discussões. O restante não aparece. O restante não aparece. E ainda tem mais. Quando a gente vai olhando para os eventos e vai analisando a cor dos palestrantes e vai analisando a pauta dos eventos, a gente vai perceber o seguinte: os eventos de pequeno porte, que possuem menos recurso, eles têm mais chance de ter um palestrante negro. Porque aí você convida alguém que está na sua cidade, um psicopedagogo, um neuropsicólogo, uma neuropsicóloga que está na sua cidade, ela vai falar alguma coisa sobre superdotação ali naquele evento. Mas quanto mais o evento ganha proporção e dimensões nacionais e internacionais, e quanto mais esse evento dispõe de recursos para poder pagar esse palestrante, mais você vê que apenas pessoas brancas estão na grade de convidados para as palestras. A gente tem eventos de superdotação que vão de vários preços, desde eventos gratuitos, né, em que você pode adentrar pagando com uma cesta básica, até eventos caríssimos de R$ 1.000 aí. E a gente vai ver que quanto maior é o evento, menor é a representação de pessoas negras, chegando a ter eventos com uma grade inteira de palestrantes, sem que um palestrante negro seja lá. E isso vai implicar também, gente, diretamente no seguinte: no pagamento desses palestrantes. Porque quanto mais recurso você tem, mais recurso você disponibiliza para as pessoas brancas. Isso vai ser alvo, a gente vai aprofundar mais no nosso próximo podcast, onde eu vou discutir o Pacto da Branquitude, com o olhar aqui de Cida Bento. Mas eu quero já deixar essa deixa aqui e essa reflexão para vocês. Porque quanto menor o evento, a probabilidade desse evento não ter recurso para poder pagar os palestrantes é maior. E aí, nele, você vai ver que mais pessoas negras aparecem. Agora, quando o evento é maior,
que ele conta com pessoas que são altamente renomadas no campo da superdotação, você vai ver que não existem pessoas negras lá. E não é porque não existem palestrantes negros que não podem ser convidados. Porque existem profissionais negros que atuam no campo da superdotação há décadas. 10, 20 anos de superdotação. E esses eventos podem pagar esse palestrante para que ele se desloque de um estado para outro para poder palestrar, para trazer a sua expertise e o seu olhar sobre a condição. Mas eles não fazem isso. E isso eu estou falando apenas de pagar o deslocamento, os custos, fora o prolabore mesmo, que a pessoa merece pagar porque ela está sendo convidada para poder trazer uma base de conhecimento que ela tem, única, para um evento que está sendo cobrado. Certo? Então, assim, é algo que a gente precisa pensar. É algo que a gente precisa falar. E que eu não vou me furtar de falar nesse agosto. Porque a gente precisa falar sobre isso. O segundo mito que a gente tem é um mito bem específico do campo da superdotação, que é o mito de que as pessoas superdotadas são altamente empáticas e possuem um senso de justiça altamente elevados. E por isso, né, aí a gente conclui de que, por isso, elas não podem ser racistas. Ou reproduzir o racismo. E isso é um mito. Tá? Isso é um mito. Existem vários estudos que tentam associar essa questão da autoempatia, né, às pessoas superdotadas. Estudos que falam, inclusive, da empatia, autoempatia cognitiva, que é você entender o lugar do outro. E ele vai estar diretamente ligado à questão do senso de justiça mais elevado. Perceber que aquela condição e que aquele lugar que o outro está é uma condição injusta, é uma condição que socialmente ela não deveria estar acontecendo. Mas o fato da pessoa ter essa percepção aumentada, o fato da pessoa ela perceber que o racismo ele opera ali nas relações, que está errado, que a gente tem uma subrepresentatividade de pessoas negras superdotadas, a gente tem uma subrepresentatividade de pessoas pobres superdotadas no Brasil, ele não é suficiente para que essa pessoa ela necessariamente seja antirracista. Ele não é suficiente para isso. Por quê? Porque o antirracismo ele vai para além do que você não concordar com o racismo. É preciso que as pessoas brancas que não concordam com o racismo, e aí você vai ter autores que chamam de branquitude crítica, né? São as pessoas que percebem que elas se beneficiam de uma estrutura, certo? E que o racismo ele está trazendo malefícios para as pessoas negras, mas elas precisam ultrapassar esse nível de consciência e entrar no nível de ação. Então, por exemplo, a gente pode ter uma pessoa branca, superdotada, altamente empática, com um senso de justiça elevado, que não concorda com o racismo, que entende que há uma subrepresentação de pessoas negras superdotadas, que não é uma questão de que negros sejam menos inteligentes do que brancos, e sim uma questão estrutural do nosso país, que faz com que negros não consigam acessar a avaliação e que profissionais de avaliação tenham um viés racial muito forte, né? Um viés racial implícito muito forte na hora que vão fazer a avaliação, na hora que vão indicar alunos com potencial superdotado para avaliação, para programas de avaliação de superdotação. Mesmo que elas tenham esse entendimento, elas podem montar um evento de superdotação e não terem a preocupação de convidarem um palestrante negro. Elas podem montar uma grade todinha de um congresso de 2, 3 dias e não colocar a pauta racial em nenhum momento, ou apenas colocar a pauta racial na questão da mulher negra superdotada.
Porque quando aparece essa questão da superdotação em pessoas negras no Brasil, a gente vai ter essa questão da mulher negra superdotada, graças a Deus que já está aparecendo. Ou então a gente vai ter um dado, de que é o dado da superrepresentatividade, e é como se assim, poxa, é isso e acabou. E não é isso e acabou. As pessoas brancas, elas podem usar do seu lugar de privilégio para poder mudar essa realidade social. E aí a gente já vai entrar no terceiro mito, porque eu sei que quando a gente fala assim, você pode fazer alguma coisa do lugar que você está, várias questões vão acontecendo, né? Inclusive, existe um mito de que pessoas brancas não têm lugar de fala para falar de racismo. Inclusive dentro do campo da superdotação. Certo? E aí as pessoas vão confundir. Eu trago a Djamila Ribeiro aqui, né? Que ela tem esse livro muito bonzinho. Muito bom. Para falar sobre essa questão do lugar de fala. Em que assim, gente, lugar de fala é diferente de representatividade. Sim, pode ser que uma pessoa negra ela não se sinta representada por uma pessoa branca falando sobre essas questões. Mas isso não tira a importância de pessoas brancas conscientes, né, que tenham a sua branquitude crítica e que elas tragam essa pauta para os locais onde elas estão. Porque o lugar de fala não é sobre representatividade. O lugar de fala é sobre o espaço onde você está, o lugar de poder onde você está. O que você faz desse lugar? Qual é a sua fala a partir desse lugar? Qual é o seu posicionamento a partir desse lugar em relação a essas questões? Certo? Porque, assim, se você é uma mulher branca, você é um homem branco, superdotado ou profissional de superdotação, que organiza eventos, que organiza palestras, que dá formação para outros profissionais, que faz cursos para pais de crianças superdotadas, né? É uma pessoa que se posiciona nas redes sociais ou fora das redes sociais, escreve livros, enfim, cria cursos e convida diversas profissionais para poder dar aula nos seus cursos, nas suas comunidades, né, de pessoas superdotadas. E você é uma pessoa branca e tem essa consciência crítica, tem a consciência do seu papel social e do seu lugar de fala, você pode começar a observar e dizer assim, opa, nesse meu curso, nessa minha comunidade, todas as pessoas que eu convido para falar são brancas. Não tem uma pessoa negra falando da minha comunidade a respeito dessa vivência, dessa superdotação. Não é possível que não tenha uma pessoa negra no Brasil que tenha experiência, que tenha vivência, que seja um bom profissional da área e que eu não possa trazer aqui para a minha comunidade para poder trazer um outro olhar. Não é possível que não existam pessoas negras que a gente pode usar na semiótica dos meus posts. Eu não posso construir posts pro perfil das minhas redes sociais em que eu tenha pessoas negras nos posts normalmente. Eu comecei um trabalho de formiguinha, sabe? Que era enviando mensagem no direct para vários profissionais de superdotação aqui no Brasil, principalmente os mais renomados. Quanto mais renomados eles são, mais eu faço esse trabalho de formiguinha. E eu ia falando. Eu sempre tenho uma abordagem muito cuidadosa, né, com as pessoas. Parabenizando pelo conteúdo, falando da importância e falando da relevância de trazer nos posts meninos negros superdotados. Meninas negras, mulheres negras, homens negros. Quando se fala de superdotação de uma forma geral. Porque, via de regra, o que aparece nos posts de superdotação é sempre o estereótipo do menino branco, que muitas vezes ele é variado para a mulher branca, certo? E o menino negro, a menina negra, a mulher negra, o homem negro, ele só aparece quando vai se falar de subrepresentação ou quando vai se falar de tripla excepcionalidade.
E a gente pode ter pessoas negras sendo representadas nos posts de superdotação, independente do tema. Independente do tema. E eu tenho feito esse trabalho de formiguinha, conversado com profissionais, alguns me dando retorno, outros percebendo que, a partir da conversa que a gente teve no direct, que eles começaram realmente a mudar, né? Ali, o design dos seus posts, a representatividade que ele traz nos seus posts. E também agora, em julho, passei meu julho todinho conversando com pessoas que estão organizando eventos, e eu quero convidar você que está aqui e que concorda com essa pauta a também fazer isso. Quer mandar uma mensagem no direct? Não vamos ficar esculachando as pessoas nos comentários dos posts, não, gente, que o nosso objetivo não é causar confusão. É causar conscientização e inclusão. Manda uma mensagem para os organizadores. Fala que sentiu falta da pauta racial dentro da programação. Fala que sentiu falta de ter palestrantes negros dentro da grade de palestrantes. Sugere isso para uma próxima edição do congresso, do evento. É importante. Vai fazendo isso. Se você é uma pessoa que faz a organização desses eventos, pense nisso. Pense nisso. Repense a sua bolha, né? Pense em como você pode furar a sua bolha e trazer outros palestrantes para o evento. E trazer essa pauta racial para o evento, certo? Esse olhar interseccional, esse olhar decolonial para o seu evento, para o seu curso, para a sua comunidade de superdotação, para a sua formação de pais, formação de professores, formação de psicólogos, neuropsicólogos. A gente precisa incluir essa pauta racial. E a gente conta muito com o apoio de vocês, pessoas brancas, conscientes, que não concordam com o racismo, certo? A começarem a fazer a parte de vocês nesse sentido, certo? Entendendo que o lugar que vocês ocupam é um lugar de poder. Que esse lugar de coordenação de evento, de criação de evento, de criação de comunidade, é um lugar de fala. E é um lugar de fala importante para trazer essa pauta racial. Porque, inclusive, as pessoas que lhe ouvem, que te seguem e que são racistas, certo? Quer sejam declaradas ou não, elas vão ouvir você falar sobre isso. E é mais fácil que ela valide você falando do que a mim falando. Ou que ela me valide ou valide outro profissional negro superdotado a partir de você. A gente que trabalha com imagem, com marketing, que está nesse meio há muito tempo, sabe o quanto que é importante, o quanto que é relevante, o quanto que a autoridade ela é transferida de uma pessoa para outra. Tá certo? Então, esses são os 3 mitos. 3 mitos que mantêm pessoas negras superdotadas em visibilidade do Brasil. Que é a questão do mito da democracia racial. Do mito de que a empatia elevada e o senso de justiça elevada sejam suficientes para serem antirracistas. E o mito de que pessoas brancas não possuem lugar de fala para poder falar e tratar as questões raciais dentro da nossa área. Tá certo? Eu quis aprofundar isso aqui para vocês hoje. Se vocês quiserem entender mais sobre isso, a gente pode conversar mais. Certo? A gente está produzindo aí um workshop de letramento racial para profissionais, pais, educadores, psicólogos, neuropsicólogos, que queiram entender mais sobre essas questões do letramento racial, como elas podem impactar, né, no seu trabalho, como elas podem trazer viés para o seu trabalho e de como que você pode, na prática, né, ir trazendo mudanças, fazendo mudanças para que seu trabalho seja verdadeiramente inclusivo e que a frase superdotação não tem cor, ela seja mais do que apenas uma mera frase, ela seja verdadeiramente algo que a gente consiga enxergar quando vai nos eventos de superdotação no Brasil. Tá joia? A gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.